Dois times muito fortes, Flamengo e Internacional, empataram em 1-1 no Maracanã. Mas no segundo, o Felipe Luiz conseguiu que o Flamengo se impusesse ao Internacional. O Internacional ficou bem encurralado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma. E agora vamos acompanhar as últimas novidades. O Mengão empatou no final de semana contra o Internacional. Um belo jogo, um jogo daqueles de encher os olhos, digamos, né? Um jogo muito bom. O Flamengo saiu atrás, tomou 1-0, buscou o empate. E olha, foi melhor na minha opinião. E poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade para acertar ali o último lance, né? No finalzinho ali teve algumas chances. Aquele gol desperdiçado pelo Juninho, ele até comentou depois no pós-jogo ali na entrevista que ele tirou demais, né? Pegou o cara a cara, deu um tapa no canto. Acho que ele bateu bem na bola, porém realmente tirou um pouco demais do goleiro. Ela bateu ali no pé da trave. Impressionante aquele lance. O Flamengo teve algumas chances claras de fazer o 2-1. Não conseguiu, jogou bem? Jogou bem. Acho que dá pra melhorar nessa última finalização do Flamengo, que é algo que peca muito, né? Roda, vai pra lá, bola pra cá, lança e toca, e na hora de finalizar tem um pouco de dificuldade. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Como a imprensa analisou esse empate, elogios ao Flamengo, que fez uma boa atuação, apesar de não conseguir a vitória em casa. A cortiça que a gente tem aqui, ó, Gilca. Tá vendo a cortiça aqui, ó? É isso, cara. Muito bem. Deu energia. Naquele que talvez tenha sido, não, acho que com certeza, se não o melhor, um dos melhores jogos dessa abertura. Dois times muito fortes, Flamengo e Internacional, empataram em 1-1 no Maracanã. E aí, Mauro, pergunto pra você o seguinte, foi empate. Eu tenho um termômetro interessante, que é meu cunhado, que é rubro-negro, que ficou bem contente com o que ele viu, gostou do Flamengo, falou, pô, estamos bem e tal. Mas foi um bom jogo. E eu queria ouvir de você, se agora sim o Felipe Luiz vai começar a ser mais desafiado, e tudo sobre o jogo, o que você viu? Já foi desafiado, né? No primeiro tempo o Inter jogou melhor, assim, o Flamengo teve mais dificuldade, mas no segundo o Felipe Luiz conseguiu que o Flamengo se impusesse ao Internacional. O Internacional ficou bem encurralado, pouco conseguiu produzir, Borré fora do jogo, para você ter uma ideia, o centroavante. Mas o velho problema do Flamengo dos gols perdidos reapareceu. Dessa vez o Juninho perdeu uma grande chance. Achei que ele deu azar, porque tirou do goleiro, a bola bate na trave. Tem gol cara a cara que você perde, tipo o Flaco Lopes ontem. Cara a cara, fecha os olhos, chuta em cima do goleiro. Ele tirou com todo cuidado, a bola bateu na trave, correu em frente à área e não entrou. Então acho que o Flamengo até mereceu vencer, mas acabou pecando em finalizações. O primeiro tempo não foi bom. O erro é grave do gol sofrido, embora a jogada do Inter tenha sido muito bem trabalhada, jogada até um pouco parecida com a dos gols marcados sobre o Grêmio, na arena do Grêmio, na primeira partida da final gaúcha, né? A jogada começa de um lado, inverte, encontra o jogador livre para finalizar. O jogo foi bom, acho que isso retrata a qualidade dos elencos e também a mentalidade dos técnicos, né? Que tentam jogar. O Roger jogou com linha de 5, isso mostra, o Inter não joga assim, mas jogou com linha de 5 por conta dos cuidados defensivos, quando ele percebeu que tinha Bruno Henrique e Juninho, dois atacantes entrando muito na área, né? E foi um jogo legal, foi um jogo bom. Pena a política elitista da atual gestão do Flamengo, com ingresso ao preço médio em torno de quase R$70, um setor fechado, 48 mil pessoas, um público bom, mas era para ter 60 mil pessoas, mais do que isso. O jogo tinha potencial para isso, mas o preço caro, eles sabem que é caro e fecham o setor. É uma política bizarra, mas enfim, esse foi o ponto negativo, muito mais do que o gol perdido pelo Juninho, a política elitista dessa gestão que está no Flamengo. O Palmeiras também, né? O ingresso ontem a mais de R$90, pela conta que eu fiz, o preço médio no Allianz Parque. Isso é uma brincadeira, gente. Eu ia te falar sobre isso, Trajano. Eu falei, pô, esse jogo aí vai ter uns 60 mil. Aí eu vi, eu falei, mas como assim? Tem um setor fechado? Realmente o Mauro tem razão, era jogo para muita gente, Trajano. Sim, muita gente, mas pouca gente pode pagar esse preço exorbitante, né? Exatamente. Agora, o Flamengo é o retrato fiel do problema da data FIFA, da nossa queridíssima data FIFA. Já se paga o preço pelo Pedro, que é consequência da data FIFA. E agora, Gerson e Arrascaeta, que fazem muita falta, principalmente o Gerson. Não estou falando nem do Pedro, que já está fora faz tempo. É impressionante como o Flamengo precisa do Gerson, que vem jogando muito bem, o dono ali do meio de campo do Flamengo.
e a consequência da data FIFA. Quer dizer, perdeu o Gerson, perdeu a Arrascaeta e já havia perdido o Pedro. Mas foi um bom jogo. Agora, teve uma entrevista do Roger depois do jogo que eu gostaria que quem acompanhou, mas eu acompanhei só um pouquinho, eu gostaria que fosse comentado, que ele fala dos técnicos brasileiros e dos técnicos estrangeiros. Ele falou, né? Depois do jogo falou sobre isso. É um bom começo dos dois, vai. Mas um discurso meio de reserva de mercado. Eu gosto muito do Roger, mas nessa eu discordo totalmente dele. Então, o que ele acha de jogador estrangeiro no time dele? Ele não quer o Borré? Não quer o Ener Valencia? Não quer Rocher. Não quer o goleiro Rocher? Ele não quer os gringos que estão lá no Internacional? Isso eu discordo. Eu acho que o mercado está aberto para qualquer um. E ele, como um jovem, ainda é um jovem treinador e muito bom, acho ele muito bom e está num ótimo momento, pode pleitear a seleção futuramente. Talvez não agora, talvez depois, enfim. Agora também, se ele quiser, lance a sua candidatura. Agora, qual o problema de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Até a Inglaterra, lá com toda aquela pompa deles, estão lá com um alemão? Um alemão. Gente, um alemão treina na Inglaterra, hoje. Eu acho que nesse jogo, justamente, a gente tem dois técnicos de uma geração, Felipe Luiz, mais ainda recente, né? Dois técnicos estão fazendo, brasileiros fazendo bons trabalhos, mas são exceções. Sim. Os dois são exceções hoje. Você começar uma temporada, se você contar a queda do Mano, eu falava aqui no início, Mano, Dorival, Diniz, Renato Portaluppi, Tite, Renato. 5 medalhões, vários com passagem recente pela seleção. Vamos Agora lá, né? podem ressuscitar Felipão e Luxemburgo ainda, hein? Nem colocando os de outra geração, Filipão e Luxemburgo, né? Também com passagens pela seleção. Desses todos aí, só o Renato não passou pela seleção, certo? E não tem grande procura. Alguns já estão há algum tempo no mercado. Não é só uma discussão sobre a seleção brasileira, é sobre os clubes brasileiros preferirem técnicos estrangeiros, vários, né? O Botafogo, que tem toda essa cultura diferente de calendário, desde o início o técnico, quase sempre o técnico do Botafogo é estrangeiro, por exemplo. É o quarto português. Quarto português. O Palmeiras está com o português há 5 anos. O Fortaleza está com o argentino há 5 anos. Né? Então, acho que Roger, Felipe Luiz são exceções. Acho que os times estão... Acho que tem uma diferença aí. Para mim, agora, quando começar Libertadores e Brasileiro, eu entendo que o Flamengo tenha elenco, mesmo com as lesões, para levar as duas. O Inter vai ter dificuldade, né? O Inter teve que se desfazer de alguns jogadores pelas questões econômicas. O Inter joga contra o Bahia já, no meio de Salvador, no meio da semana já pela Libertadores. Ele pegou um grupo mais difícil, ele estava no pote 2. E acho que o grande desafio do Internacional, depois de sair da fila no Gaúcho, é jogar o brasileiro que ele não ganha desde 79 e uma Libertadores num grupo difícil. É um desafio grande para o Roger com o elenco que ele tem, mas você vê o time certinho, você vê o time tem um padrão. É bom ver o jogo do Internacional também. Só fazendo um contraponto em relação a essa... O Arnaldo. Pode falar, Trajano. Não, eu queria dizer assim, quando eu voltar na próxima encarnação, eu gostaria de ser técnico de futebol no Brasil, técnico reconhecido. A julgar pelo que vai ganhar o Dorival Júnior até a Copa do Mundo, de salário. Rapaz, isso, cara. Inacreditável. Rapaz. É impressionante, é um prêmio pelo péssimo trabalho que ele fez. Quero também. Ele tem direito. Ele tem direito, já tinha um contrato. Até bom gancho que você deu, Trajano, que é o contraponto que eu faço nessa discussão toda, é de que os clubes brasileiros, muitas vezes, eles acham que simplesmente vai fazer assim, aparece um português que vai resolver todos os problemas. Sim. E a gente tem vários exemplos de portugueses, argentinos, enfim, outros técnicos estrangeiros que chegam aqui e não trabalham direito, né? Então, assim, eu não concordo com o discurso também, concordo com o que o Mauro falou, eu acho que é um discurso de reserva de mercado, só que em contrapartida também não dá pra gente achar que os clubes brasileiros ficam aqui contratando qualquer técnico só porque é português e vai dar certo. E nessa questão do Dorival, essa multa dele, querendo ou não, ele largou o São Paulo para fazer um projeto e ele sabe como é o mercado brasileiro, para se proteger, ele coloca lá uma multa que a CBF topou pagar, então tá no direito dele. Que eu acho que isso a gente sabe que também o mercado aqui não é muito o Mano Menezes demitido na primeira rodada. É até o final do contrato? Então, até perguntei disso exatamente pro pessoal da CBF e pro pessoal do Dorival e não me souberam esclarecer. Porque às vezes tem aquela multa, né, Mauro, que você fica com a multa enquanto você não arranja o próximo emprego. Sim, isso. E tem a outra multa que é para sempre. Se é até arranjar o próximo emprego, eu acho justo, porque o cara largou. Flávio, esse foi um dos pontos que estimularam os caras a não renovar o contrato. Então, eu acho que faz certo sentido. Quando o UOL me demitir, eu vou querer exigir essa multa. Eu quero falar. Até o fim do posse de bola, eu quero ganhar essa grana. Agora, em relação a essa questão
do técnico estrangeiro. Então tá aí, né? Eles acabaram mudando um pouco de assunto ali, então acho que já não é tão relevante pra gente nesse momento. O Flamengo jogou bem, na minha opinião, foi melhor do que o Internacional. Primeiro tempo ali um pouco mais disputado. No segundo, um Flamengo que foi dominante pra mim. Acho que fez um gol e poderia ter feito segundo. Se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade na hora da última finalização, certamente poderia ter marcado ali o 2-1. Infelizmente não conseguiu, mas ainda assim o Flamengo mostrou que está jogando muito bem, apesar dos desfalques, um time ali um pouco diferente, né? Sem o Gerson, sem o Arrascaeta, que estavam lesionados. Talvez os dois voltem, o Arrascaeta acho que não, mas o Gerson tem grandes possibilidades de voltar no jogo deste meio de semana contra o Táchira, né? O jogo fora de casa, na estreia do Flamengo na Libertadores. Acho que o jogo é em casa, na verdade, deixa eu dar uma conferida aqui. Acho que o Flamengo joga em casa, não fora. Porque o Flamengo vai poder ter essa estreia muito boa. Deixa eu ver. Quinta-feira é realmente fora de casa. Esqueçam tudo que eu falei. O jogo fora de casa contra o Deportivo Táchira. O jogo importante, essa estreia da Liberta. Então certamente o Flamengo vai forte, porque é muito favorito para passar e passar bem nesse primeiro lugar ali do seu grupo na Libertadores. Diz o que você pensa, diz o que vocês acharam. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!